E é isso mesmo, galera, aqui vocês leram no título. O Citra não morreu, não foi jogar de Vasco, não fechou os caixão, porque aqui a gente tem uma compilação extremamente nova e totalmente recente do Citra, trazida aí por um dos principais desenvolvedores do aplicativo original, né, tanto para a versão de PC quanto para a versão Linux e aqui para a versão do Android. E esse desenvolvedor, o Pablo MK7, resolveu trazer o projeto do Citra diretamente das cinzas. Para quem não sabe o que aconteceu com todo esse projeto do mais querido emulador de 3DS, simplesmente depois que a Nintendo começou a investigar ali e denunciou lá a equipe do Yuzo, o Citra, já que ele é desenvolvido pela mesma equipe, teve que encerrar as suas atividades. Então a gente ficou sem nenhum emulador de 3DS como o Citra, por exemplo. É claro que surgiram depois outras novas forks, né, diretamente do projeto do Citra, que foram aí o Lemonade, que infelizmente já se encerrou, e mais recentemente agora o Lime 2DS, que trouxe aí importantes melhorias para a base do Citra. Porém, esse Pablo MK7, que é um dos desenvolvedores do Citra oficial, resolveu aqui trazer a sua versão à tona. E cara, ele corrigiu diversos dos problemas que o Citra ultimamente vinha tendo, como por exemplo, demora no carregamento de shaders. Ele ainda demora um pouquinho, ok, mas tá bem mais otimizado e bem mais rápido de carregar. Melhoras importantíssimas para as GPUs Mali, assim como o Lime 2DS trouxe gigantes melhorias na compilação de shaders, né, pra gente carregar as nossas shaders muito mais rápidos no modo SPIR-V. Esse Citra também tem todas essas novas otimizações e ainda mantendo uma estabilidade completamente incrível, até melhor em alguns casos do que o próprio Lime 2DS. E a gente pode ver que a versão do Citra mesmo, rapaziada, porque aqui, tanto na nossa tela de configurações tem a logo do Citra, aqui no nosso sobre tem aqui o nome de Citra, tem aqui a configuração de compilação e ainda você pode ver o Pablo MK7 sendo creditado pelos próprios desenvolvedores do Citra em algumas postagens. É claro que a gente não vai ter coisas como Discord ou o site do Citra, até porque, né, foi fechado por completo, mas a gente vai ter todas aquelas últimas coisinhas que a equipe do Citra trouxe aqui pra gente. Fora também o suporte aqui, né, se você tiver um processador Snapdragon, o suporte de driver de GPU, que você pode colocar o driver de GPU mais recente, que é esse R19 Beta, diretamente aqui para você ter uma melhor performance em processadores Snapdragon. É claro que processadores MediaTek, como esse Poco X6 Pro, não vão ter suporte a isso, porém, muitas das melhorias do Citra rodam em torno desses processadores MediaTek. Bom, primeiramente, só pra gente começar a testar, eu vou testar um joguinho que eu testei da última vez, que foi o Luigi Mansions, né, no vídeo do Lime 3DS. Infelizmente, a gente ainda tem que rodar esse jogo na resolução 1x, porque se você tentar abrir na resolução 3 ou 4x em celulares, vai dar ruim. Mas aqui a gente ainda vai estar utilizando o SPIR-V Shader Generation, rapaziada, que é a melhor versão do SPIR-V de todas lançadas para esse Citra com o suporte da API Vulkan. Porque agora o SPIR-V tá muito mais potente e a gente consegue rodar jogos que antes a gente não conseguia, como por exemplo o próprio Luigi Mansion Dark Moon. Bom galera, no nosso Luigi Mansion Dark Moon, que antes no Citra era muito difícil da gente conseguir rodar, agora com essa nova compilação do Citra, a gente pode ver que em um processador MediaTek tá pegando aqui 60 FPS e com uma velocidade de compilação de shaders extremamente boa. Tudo isso se deve, é claro, às novidades aí que ele trouxe para o SPIR-V Shader Cache, fora também algumas novas otimizações que vieram aí da base do Lime 3DS que a gente pôde ver no último vídeo, que tava muito melhor. Agora a gente consegue jogar aqui o nosso Luigizinho, rapaziada, com uma velocidade muito boa e ainda com shaders carregando extremamente rápido. Como vocês podem ver aqui, toda essa parte aqui fluiu muito melhor do que no Lime 3DS, por exemplo, que antes bugava demais esse carregamento de todas as shaders. Ele ainda buga algumas vezes, como vocês podem ver. Algumas vezes ainda vai demorar bastante para carregar algumas shaders, porém esse processo todo foi muito mais otimizado do que nas outras versões, tanto do Citra, quanto do Lime, quanto do Lemonade, ou qualquer outro emulador de 3DS que a gente tivesse aqui para os celulares. Lembrando, tudo isso ainda na resolução 1x e em um celular muito potente, como o Poco X6 Pro, e aqui no meu caso, do processador Snapdragon, um Poco F5 com o Snapdragon 7 Plus Gen 2. Você vai precisar de drivers Turnip caso você tenha aí um processador Snapdragon, porque se você não utilizar driver Turnip, pode acabar bugando, mas atenção que driver Turnip não são todos os celulares com processadores Snapdragon que são suportados. Mas ainda assim, a velocidade do Luigi Mansion Dark Moon aqui no nosso Poco F5 tá um pouquinho afetada, como vocês podem ver. Ele ainda tem que carregar algumas shaders, demora um pouco mais do que o próprio Poco X6 Pro, mas isso daí é por uma questão de CPU. A CPU do Poco X6 Pro é bem mais forte do que a do 7 Plus
Gen 2. Mesmo sendo uma GPU Mali, a gente pode ver que as otimizações realmente funcionaram e que aqui ele já tá rodando bem melhor. Mas ainda assim tá bem melhor do que se a gente fosse jogar no Lime 3DS, por exemplo, que no Lime, utilizando o mesmo celular, a gente pegava ali por volta dos nossos 40 FPS, enquanto aqui a gente já tá pegando em 60 e ainda as shaders estão carregando um pouquinho mais rápidos do que do próprio Lime, ok, rapaziada? Como vocês podem ver, 60 FPS e com 100% de velocidade. Já para a maioria dos outros jogos, rapaziada, eu posso recomendar a resolução 4x, que é uma resolução extremamente boa e que para outros jogos, tirando aí o Luigi Dark Mansion, é claro, o Luigi Mansion Dark Moon, você vai ter uma excelente resolução e que os seus jogos vão conseguir abrir numa boa. Então a 4x é a resolução mais recomendada. E principalmente, se você pensa em jogar jogos da saga Pokémon e se você tiver um processador Snapdragon, você vai precisar reduzir um pouquinho da sua performance ligando aqui a multiplicação precisa de shaders. Porque os jogos Pokémon têm uma particularidade em alguns processadores Snapdragon, que os Pokémons aquáticos ficam completamente brancos. Então você ligando essa multiplicação precisa, você já altera esse parâmetro e os seus Pokémons voltam aí na cor original, porém a multiplicação precisa de shaders consome bastante da sua memória, da sua CPU e da sua GPU. Já aqui no Kid Icarus, rapaziada, a gente pode ver também um ganho como a gente viu na última versão do Lime 3DS. Apesar dessa parte aqui dos céus ser um pouquinho mais de boa para rodar na maioria dos celulares, a maioria dos celulares vai conseguir rodar na resolução 4x, 30 FPS e tudo mais. Porém, alguns celulares na parte que chega no chão já vai ser um pouquinho mais difícil renderizar. Porém, ainda assim, ele consegue manter uma performance espetacular, tanto na parte do céu quanto na parte do chão, e a gente pode ver aqui que a velocidade ainda se mantém muito boa. A coisa que dá pra gente perceber é que em processadores Snapdragon ele carrega bem mais rápido, então dependendo aí do seu celular pode ter umas demorinhas para carregar, como vocês puderam ver, mesmo um pouco X6 Pro sendo bem mais potente, bem mais forte, ele demora um pouquinho mais para carregar shaders. Então sim, esse Citra teve um aumento de performance significativo, porque antes a gente simplesmente não conseguia jogar Monster Hunter 4 Ultimate em 60 FPS. Agora a gente pode ver aqui que tanto em um processador Snapdragon, tudo bem, né, um Snapdragon bem potente, tá rodando em 60 FPS em 4x de resolução, e aqui um processador com uma GPU Mali também consegue esses 60 FPS com 100% de velocidade, embora ele demore um pouquinho mais para carregar algumas coisas por conta do seu processador ser um processador MediaTek. E ainda assim, a performance deles para emular 3DS está completamente incrível, e a gente pode ver que esses 60 FPS se mantém por muito tempo. Mas é claro, aqui eu testei em dois celulares poderosíssimos, rapaziada. Mas o que acontece se a gente tenta trazer um celular um pouquinho mais contido? E bom, nesse caso aqui, esse dispositivo mais fraquinho é o nosso famoso tablet baratinho, Oscalpad 13, que, bom, eu já fiz um vídeo review desse tablet e ele é muito bom para eu conseguir assistir minhas coisas, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho todos os meus aplicativos de streaming, Crunchyroll, Star Plus, Netflix, HBO, Fórmula 1. Porém, contudo, todavia, a gente quer saber como que os jogos de 3DS rodam neles, e é justamente por isso que eu instalei essa nova compilação do Citra. Como vocês podem ver, a mesma versão aqui, compilação A8E601A. E assim, rapaziada, pra quem não tá ligado, esse querido tablet tem um processador Unisoc T606, ou seja, não tem performance de Snapdragon nem um pouco. 8 GB de RAM, porém LPDDR4, ou seja, um pouquinho mais antiga. Mas assim, no quesito de processador e de GPU, ele é bem fraquinho mesmo, por conta desse Unisoc T606. Mas aqui eu já conectei o meu controlezinho, eu coloquei na resolução 1x, ok? Então a gente não tá arriscando longas resoluções. Então aqui tá rodando em Vulkan, tá com a SpearV Shader Generation e aqui também a nossa resolução interna. E assim, galera, até que a performance dele me surpreendeu bastante dentro desse Citra. Que bom, um joguinho mais leve como um Pokémon Omega Ruby, né, uma coisinha mais assim, dá pra você rodar, inclusive a 30 FPS, e tudo bem, as 10 polegadas desse tablet não ajudam muito na resolução, né, que é bem pequenininha, e se você tentar colocar uma resolução maior, pode ser que comece a dar uma travadinha a mais, inclusive é o que a gente vai tentar. Porém, contudo, vocês podem ver já um dos grandes problemas. Eu tô aqui jogando com o meu controle, né, rapaziada? Ele tá conectado aqui através desse hubzinho USB-C.
E assim, também funcionam os controles na tela. Porém, para a gente poder remover esses controles na tela e a gente só poder aproveitar aqui, em um celular mais fraco pode ser que não aconteça, porque é simplesmente da gente deslizar pro lado, o Citra crasha e o nosso jogo crasha também. Então esse foi um dos únicos problemas que eu tive nessa compilação do Citra para um tablet mais fraquinho, né, rapaziada? Não sei como é que vai estar em alguns celulares mais fracos do que ele, mas foi o que a minha perspectiva aqui teve, né? Eu não consegui puxar a aba pra gente poder desligar o overlay dos controles e para ligar o overlay de FPS. Então por isso não estava marcando o FPS ali no canto e a gente não consegue fazer essas configurações. Pelo menos dá para você adicionar cheats simplesmente segurando aqui, né, dentro do seu jogo, e aí você tem aqui os seus cheats numa boa, sem você ter que precisar ficar puxando toda hora aquela abinha do Citra. Mas antes, vamos vir aqui e colocar a nossa configuração 2x para ver se um Pokémon Omega Ruby abre. Outro detalhe também é que vocês não vão querer abrir um Monster Hunter 4 Ultimate, por exemplo, porque aqui, rapaziada, ele vai rodar a 30 ou menos FPS e você não vai conseguir rodar ele com um FPS bom para você jogar. E que bom, a ótima resolução dele é apenas na resolução 1x, porque mesmo trocando aqui para 2, a gente já pode ver que o FPS tá bem mais lento do que a gente gostava. Então por isso, rapaziada, eu vou recomendar mesmo para celulares mais fracos, simplesmente você só colocar na resolução 1x, para você jogar ali o seu Pokémonzinho, uma coisinha mais básica assim, mas nem pense em jogar um Luigi Mansion igual a gente rodou no Poco X6 Pro, não pense em rodar um Monster Hunter 4, talvez um Kid Icarus pode rodar na resolução X, porém a 16, 15 FPS. Então não é assim para tantas pessoas, ok? Mas pelo menos dá para você jogar, e isso que importa, e ainda com FPS muito mais estável do que Lime 3DS e até mesmo do que o próprio Lemonade. Mas no geral, rapaziada, essa foi a nova compilação do Citra. Vamos ver até quando a Nintendo vai deixar o Pablo traduzir aqui e trazer essas novidades aqui para o Citra, mesmo que ele já tenha morrido. E no geral, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau, tchau.